A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos novamente para estar ministrando esta segunda aula do livro dos profetas maiores. Espero que esta lição tenha sido bênçãos na vida dos irmãos, né? Vamos dar continuidade. Semana passada nós terminamos, na verdade, profetas maiores, né? E demos início o livro dos profetas menores, começando sobre Oséias, né, que a sua vida ilustrou, né, a situação que se encontrava a nação de Israel, lembrando que a vida de Moisés se tornou alegoria, né, onde Oséias ele pega uma mulher da prostituição, mas ele continua fiel a ela e amando ela, mesmo ela deixando, abandonando por muitas das vezes, né? Mostrando que Deus, ele era o marido, o esposo fiel da nação de Israel, né? Embora ela até mesmo o abandonando e até mesmo buscando outros deuses, né? Até mesmo a idolatria, né? Então nós vamos estar dando continuidade hoje, ainda no livro de profeta Oséias. Nós paramos no capítulo de número 10, né? A glória de Betel já se foi. Por que a glória de Betel já se foi? Lembrando que Betel foi onde que Jacó ele edificou um altar, teve um encontro com Deus e chamou aquele lugar de Betel, quando fugia do seu irmão Esaú, né? Betel significa casa de Deus, né? Mas mais tarde se tornou um lugar de idolatria, né? Onde colocou bezerros ali como figuras ali de divindades, né? E eles até mesmo abandonando o Senhor, eles até mesmo começou a idolatrar ídolos, imagem de escultura, né? A qual era proibido na lei do Senhor, na lei de Moisés. Então, assim, aquele lugar que outrora era a casa de Deus, né? Agora era a casa da idolatria, né? Por isso o capítulo 10 fala: a glória de Betel já se foi, né? Os bezerros de Betel, Oséias capítulo 10, versículo 5, em pedaços serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os altares, né? Que era edificado ali para a idolatria, né? Salmã é provavelmente uma referência a Salmaneser III, rei da Síria, né, que haveria de destruir a nação de Israel. No capítulo 11, como te deixarei, né? Do Egito chamei o meu filho, Oséias capítulo 11, versículo 1. É citado também em Mateus 2, versículo 15, como se referindo à fuga dos pais de Jesus para o Egito, como a nação messiânica, né? Em sua infância foram chamados do Egito, assim o próprio Messias foi chamado de lá, né? Nós vemos que o povo de Israel, eles ficaram 40 anos, né, escravizado no Egito, né? Mas Deus, através de Moisés, tirou o seu povo, a nação de Israel ali do Egito, né? Uma alegoria dizendo que do Egito chamei, né? Tirei os meus filhos, né? Nós vemos que a profecia ela se enquadra, ela se aplica em vários eventos da história, né? Assim como Deus chamou através de Moisés o povo de Israel do Egito, né? Oséias profetiza também isso, né? E mais tarde o próprio Jesus, o verdadeiro unigênito Filho de Deus, né? Nos dias de Herodes, que queria matar o menino, através de sonho, o anjo disse para José: olha, José, vai para o Egito, né? Fica lá até a morte de Herodes, né? E quando Herodes morre, né? Aí o anjo vai lá, fala com José, né? Dizendo: olha, pode voltar, né? Pode voltar para a terra de Israel, porque aqueles que procuram a morte do menino, eles já não existem mais, né? Então, dali do Egito, chamei o meu filho, né? No verso 4, o Senhor diz:
atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor. No verso 7, Deus reclama que o povo é inclinado a desviar-se dele. Mas no versículo 8, o Senhor revela o seu coração amoroso e pergunta: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Então, no livro de Osés, Deus se revela este Deus amoroso, que não quer o mal do seu povo, mas sim, Ele quer sempre o bem, que não deixa, que não abandona e não esquece do seu povo, né? Porque Deus, Ele não esquece, Ele não abandona, Ele não deixa, né? Inclusive, no livro no Novo Testamento, está escrito, né, o que nos separará do amor de Cristo, né? Nada pode separar do amor de Deus. O seu grande desejo não era destruir e terminar com a raça judaica, mas conservá-la, amá-la, restaurá-la, em continuar sendo seu meigo amante, né? Então, na verdade, Deus, Ele quer sempre, ainda que uma pessoa venha a cair, ainda a pessoa que venha desviar, Deus, Ele quer restaurar, Deus, Ele quer atrair para Ele novamente, né? Como o bom pastor que busca sua ovelha perdida, né? Ele quer, na verdade, atrair para si. Não queria aniquilá-la, como também feito com a cidade Admá e Zeboim, que sofreram devastação total no holocausto que sobreveio a Sodoma e Gomorra, né? Deuteronômio 29, 23. O Senhor declara: eu sou Deus e não homem, né? Esta é a razão de um amor inexplicável, insondável, incompreensível, né? O amor de Deus, ele é incompreensível, inigualável, insondável, né? O amor de Deus, ele é inexplicável, né? Inclusive, tem um hino da harpa que ele até mesmo diz, né? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, na verdade, o amor de Deus, ele é inexplicável, né? A única explicação para isso é porque, como declara aqui no livro de Oséias, né? Eu sou Deus e não homem, né? Porque se Deus, ele fosse homem, com certeza, né, haveria de perder a paciência, né? Quantas pessoas, né, por pouca coisa, né, acaba perdendo a paciência, como diz, chutando balde, né? Se Deus, ele fosse homem, a nação já tinha sido destruída faz tempo, né? Mas como Deus, ele é amor, Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é perdoador, né? Então a nação estava sendo conservada até então, né? Mas não podemos esquecer que esse mesmo Deus, que ele é amor, que ele é misericórdia, ele também é justiça, né? Então não devemos confundir isso, né? Capítulo 12. Em Betel achou a Deus, né? A Síria e o Egito. Capítulo 12, versículo 1, refere-se à diplomacia mentirosa de Israel, né? Com essas duas nações, a Síria e o Egito, que estavam em acordo secreto com seus países, contrário um ao outro, resultaria em desastre, né? Então, na verdade, ele estava tendo diplomacia com a Síria, com o Egito, mas só que, na verdade, essas nações até mesmo estavam enganando a Israel, não, né? Contrários um ao outro, né? No versículo 4, o profeta faz referência a Betel, o centro da abominável idolatria, o mesmo lugar onde seu pai Jacó não somente achara Deus, mas também dedicara a sua vida a ele. Está lá em Gênesis 28, versículo 13 ao 15.
Capítulo 13. Pecam mais e mais. Efraim se faz-se culpado no tocante a Baal. A adição do culto de Baal ao culto do bezerro, sob o governo de Acabe, que Acabe foi um rei idólatra, influenciado pela sua esposa Jezabel, ela instituiu o culto a Baal na nação, como o principal deus da nação. Inclusive ela perseguia e matava todos aqueles que fossem profeta do Senhor, estabelecendo o culto a Baal como culto nacional. Foi a infecção que desencadeou a morte nacional. O profeta usa uma analogia interessante ao descrever a teimosia deles em rejeitar a liberdade que lhes era apresentada. Um bebê obstinado que não quer sair da madre, chegando a sua hora de nascer. Capítulo 13, versículo 13. Embora espiritualmente morta, a nação recebe uma promessa de ressurreição. No versículo 14 está escrito, onde estão, ó morte, as suas tragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Os irmãos conhecem esse versículo? Já ouviu falar esse versículo? Esse versículo está lá no Novo Testamento, Está lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, Aqui temos uma promessa de ressurreição nacional, citada em 1 Coríntios 15, 55, onde refere a ressurreição literal do cristão, Então, ali o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, aquele capítulo inteiro dedicado à ressurreição, Inclusive, ele chega até mesmo a dizer, que se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé, Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, É isso que o apóstolo Paulo, ele chega a comentar nessa tese em Coríntios, capítulo 15, no capítulo 15 inteiro ele fala sobre a ressurreição, Então, ele diz que se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé, vai a nossa pregação, e também estamos perdidos, Os irmãos concordam? É verdade, não é? É verdade, Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos, Mas aí ele defende a tese mostrando que realmente Jesus ele ressuscitou, E se Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, e a nossa esperança em salvação nele está garantida, Por quê? Porque Cristo ressuscitou, e ele chega a comentar ali dizendo que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu às mulheres, apareceu aos apóstolos, apareceu depois no espaço de 40 dias, a mais de 500 pessoas, e Paulo ele chega a dizer que por último apareceu para ele, Mas quando Jesus apareceu para ele? Ele apareceu para Paulo em Atos capítulo 9, ali no caminho de Damasco, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, e Jesus ele se manifesta ali através de uma forte luz, e diz para Saulo, 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 por que tu me persegues? E Saulo ele diz, quem és tu, Senhor? Aí Jesus ele diz, eu sou Jesus que você está perseguindo, Então aquela experiência foi tão impactante, ele ficou cego, ele ficou desorientado, foi tão impactante na vida dele que realmente, só podia ser uma manifestação genuína da pessoa de Jesus para transformar aquele homem que era perseguidor do Evangelho para ser um perseguido pelo Evangelho. Então, é interessante os irmãos estudar, estar lendo o capítulo 15 de Coríntios, ali que Paulo ali ele mostra e defende de várias maneiras que sobre a ressurreição,
E aí ele cita este versículo que está em Oséias, né? Porque os irmãos podem observar que muitas citações do Novo Testamento está lá no Antigo Testamento, né? Agora de pouco nós vimos, né, a passagem que diz: do Egito chamei o meu filho, né? Quer dizer, Jesus ele foi chamado, né, quando ele estava lá no Egito, né, que ele estava fugindo de Herodes. Deus ele chamou através do anjo, né, falou: pode voltar para a terra, né? Chamei do Egito, né? A nação de Israel também foi chamada ali do Egito, né? Então nós vemos passagens do Antigo Testamento, né, servindo de base ou até mesmo se cumprindo no Novo Testamento, né? Como eu disse que é extremamente importante nós conhecermos não somente o Novo Testamento, né? Porque tem pessoas que gostam de ler apenas o Novo Testamento, né? Mas precisa também ler o Velho Testamento, né? E lembrando que o Velho Testamento não significa que ele não tenha valor ou validade, né? Ele tem valor e tem validade, né? A única diferença, né, é este nome que colocaram, né? Porque no original não existe nome Velho Testamento e Novo Testamento, né? Nós apenas usamos para diferenciar antes de Jesus e depois de Jesus, né? Porque a palavra de Deus ela não se envelhece, né? Não é Velho Testamento, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Capítulo 14: Israel voltará para Deus. A noiva extraviada do Senhor voltará para o seu esposo, e outra vez corresponderá ao seu amor, como nos dias da sua mocidade. Em Oséias 2, 14, 20, o livro de Oséias versa sobre quatro assuntos, né? Nós vemos 4 principais assuntos, né? Permeia o livro de Oséias. Qual é o assunto? A idolatria de Israel, né? A sua perversidade, o seu cativeiro e a sua restauração, né? Estes são os assuntos, né? Nós poderíamos colocar até mesmo outro, né? A fidelidade de Deus, né? Porque Deus, no livro de Oséias, ele mostra que ele sempre foi, sempre permanece fiel, né? Quase cada sentença é um parágrafo, alternando-se sobre esses assuntos aparentemente sem conexões, né? Oséias teve que arrostar com uma sujeira tão repelente como não se pode achar em qualquer parte da Bíblia. A degradação bestial do povo era simplesmente incrível. Contudo, Oséias labutou e sofreu sem cessar por fazê-lo. Ver que Deus ainda amava, realmente é um livro admirável, né? O livro de Oséias é um livro bastante admirável, mostrando o amor de Deus, né? De Jeová sendo o esposo e o contraste, né, da infidelidade de Israel, esposa de Jeová, né? Assim nós concluímos o livro de Oséias. Nós entramos no segundo livro dos profetas menores, que é o profeta Joel. Profeta Joel. Fundo histórico. O nome Joel significa Jeová é Deus. Seu pai era Petuel, que quer dizer persuadido por Deus. O profeta era de Judá, possivelmente de Jerusalém, da época do rei Josias. Era contemporâneo de Eliseu e Obadias. Alguns acreditam que Joel foi sacerdote além de profeta. A data do livro gira em torno do ano 835 antes de Cristo, né? Nós vemos aí que quase 1000 anos, né? Quase um milênio antes de Cristo, né? Naqueles dias houve vários ataques maciços de praga de lacusta, além da seca que castigou a terra e o povo. A história registra descrições dessas pragas. Testemunhos fidedignos comentam que os enxames de gafanhoto
era de tal monte que cobria dezenas de alqueires, chegando às vezes a cobrir 50 quilômetros de largura por 120 de comprimento. Os insetos, depois de acabar com a lavoura e as plantas, entravam nas casas e noutros lugares, à procura de mais alimento. Comia feno, roupas, além de até odres, eram consumidos e cortados em pedacinhos. Em pouco tempo reduzia a nada o produto do trabalho de vários meses. Mais de 80 espécies de lacustas são conhecidas. Joel mencionou um tipo, mas trata do seu desenvolvimento em 4 fases. Nós vemos aqui sobre uma praga, uma praga de gafanhoto, que consumiu o produto da terra, do campo, que era representado um castigo de Deus para a nação. Nós vemos esses gafanhotos em 4 fases, que está descrito no livro de Joel. Primeiro, na Almeida Revista Atualizada, é chamado de cortador. Os irmãos que têm a Bíblia Almeida Revista Corrigida, é chamado de lagarta, que é um recém-nascido, sem asas, Então é um gafanhoto recém-nascido e sem asas, que ainda é uma lagarta, No segundo estágio, na Almeida Revista Atualizada, é chamado de migrador, Na Almeida Revista Corrigida já é gafanhoto. Já no primeiro estágio de desenvolvimento, pode até procriar, é o estágio inicial. Agora, o terceiro estágio é devorador, também conhecido como locusta. Desenvolve pequenas asas, não voa, mas pula bem, começa a devorar. Depois, destruidor ou pulgão, plenamente desenvolvido, com asas completas, já voa e é um consumidor adulto. Então, nós vemos aqui no livro de Oséias sobre esses 4 estágios desses gafanhotos, dessa lacusta, mostrando um estágio pior do que o outro, mostrando que a situação ia ficar cada vez pior. Alguns comentaristas fazem um paralelo entre essas pragas aos impérios da visão de Daniel: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas a interpretação mais provável é a simbólica. O incidente dos gafanhotos lacusta foi real. Já havia acontecido. O profeta lembra isto ao povo daquela época tão aterroradora. Porém, agora o conscientiza das vindouras invasão inimigas. Nações se levantarão contra Judá com grande alvoroço e ferocidade. Por fim, o profeta emprega a assolação passada para mostrar que no futuro o dia do Senhor será por vez ainda mais pior. O tema principal fala: o dia do Senhor está próximo. É este o tema do livro. A frase se encontra 5 vezes no livro de Joel. Então, 5 vezes no livro de Joel, nesses capítulos e versículos que os irmãos estão observando aqui, por 5 vezes nós vemos a palavra, que serve até de tema para o livro, o dia do Senhor está próximo. Então, nós vemos também nos dias de hoje, a situação que o nosso mundo vive, a situação que o nosso mundo está, cada vez as coisas ainda piores, guerras, conflitos, imoralidade, valores cristãos, familiares sendo atacados. Nós podemos ver que realmente também o dia do Senhor está próximo. Nesses versículos encontramos palavras que evidenciam claramente que tal dia será de fato assustador e terrível, que Deus nos venha guardar deste dia.
Depois de falar sobre a lacusta, Joel levanta sua voz bradando ao povo. Ele procura acordar os ébrios do seu estado de estupor. Procura despertar a virgem, noiva, aos lavradores, os ministros de Deus. O profeta tenta advertir todos da grandiosidade do dia do Senhor. Então o livro serve como livro de despertamento, para que o povo despertasse, acordasse, do sono da indolência e buscasse ao Senhor, porque o dia está próximo. Então nós vivemos também num tempo, num período de nós despertarmos. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, ressuscite entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós vivemos um período de despertamento, nós devemos despertar. O profeta tenta advertir todos da grandiosidade desse dia. A sua mensagem visa preparar Judá para a invasão que há de vir. Será sem igual, especialmente para aqueles que estão sem comunhão com o Salvador. Por isso Joel admoesta-o a jejuar, a se consagrar e clamar ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 14. Ele de maneira direta anuncia que se eles não se humilharem agora, serão humilhados depois. O ataque de que fala o profeta é aquele que ocorrerá durante a grande tribulação. Será quando Judá e Israel for atacado pelas hostes inimigas nos dias antes da grande batalha de Armagedon, o desfecho da grande tribulação. Podemos ver que a descrição de Joel, principalmente capítulo 2, versículo 2 a 10, indica as tropas adversárias serão destemidas, heróicas e dominadas pelo zelo destruidor. O arauto de Deus não esquece de mencionar que este exército, a sua marcha, fazem parte dos planos do seu comandante. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. O Altíssimo permite a aflição do seu próprio povo nas mãos das forças inimigas, a fim de trazê-lo ao arrependimento, antes que seja tarde demais. O objetivo de Deus é sempre trazer as pessoas ao arrependimento, trazer o homem ao arrependimento. Por isso que muitas das vezes a pessoa acaba por tendo frustrações, passa por um momento de luta, de enfermidade, passa por dificuldade, porque uma pessoa, às vezes, quando tudo vai bem, parece que não lembra de Deus, mas quando passa por uma situação que foge do seu controle, aí ele vai buscar a Deus, e Deus, com misericórdia, está de braços abertos para receber. Diz a palavra de Deus em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Joel nos diz a palavra: que dia, sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível, quem o poderá suportar? Capítulo 2, 12 ao 20, rasgai o vosso coração. Os judeus, ele tinha por costume, numa hora de aflição, numa tragédia, de tristeza, eles rasgavam as suas vestimentas, e jogava cinza sobre a sua cabeça, Mas aqui no livro de Joel, o Senhor diz para aquele povo, rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, O apelo do profeta é um convite ao povo para acertar-se com o seu Deus. A chamada é para uma total reconsagração. É hora de conversão. Joel alista certos atributos de Deus, querendo assim mostrar que ele é perfeitamente capaz de perdoá-los se ele se converter de novo. A ideia de conversão neste trecho é a de retorno para Deus. Então,
a conversão, a palavra conversão para nós é sempre uma converter-se a Deus, né? Retornar para Deus, né? Uma conversão é uma mudança de rumo, né? É uma conversão, ela é um giro, né? Uma mudança, uma conversão, onde você estava indo para um lado, você vira 180 graus, né? E vai para outro lado, né? O pedido do profeta é que Judá volte ao Senhor, volte com jejum, com choro e com pranto, seja sincero e volte arrependido, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor quer mudança interna, um coração contrito, magoado por ter cometido tal grave pecado. Rasgar as vestes evidencia somente algo externo e que não é suficiente, pois não demonstra o verdadeiro arrependimento, né? Existem pessoas que dizem que Deus só quer o coração e outras, né, julga somente pela aparência, né? Mas na verdade, né, a conversão ela tem que acontecer primeiro no interior. A transformação ela acontece no interior. O exterior não é suficiente, né? O exterior só é importante quando é reflexo do interior, né? Porque o povo de Israel estava rasgando as vestes, exterior, mas não estava rasgando o seu coração para com Deus, né? Não estava verdadeiramente arrependido, comovido, né? Não estava com uma verdadeira adoração, né? Então, mudança, transformação tem que ocorrer no interior, no coração do indivíduo, né? Lê o capítulo 14, né? Os irmãos podem estar lendo o capítulo 14 de Oséias. Ou melhor, os irmãos leiam Joel capítulo 2, versículo 14. Se os irmãos abrirem a Bíblia lá, vai estar escrito: quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjares e libação ao Senhor vosso Deus, né? Então, Oséias, ou melhor, Joel, estava proclamando ao povo a se voltar a Deus, arrependido, né? Rasgando o seu coração a Deus, porque quem sabe Deus ele se arrependerá do mal, né? E ainda deixará uma bênção, né, para o povo. Então Deus ele é imutável, e sendo imutável, né, ele exige santidade divina, né? Exige santidade. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15: assim começando aquele que vos chamou, sede vós santo toda a vossa maneira de viver. Deus ele é santo, né? Exige santidade, né? E o pecado ele traz a ira divina, né? O pecado ele traz a ira divina. Mas só que se o povo se arrepender, rasgar o seu coração, voltar-se para Deus, esse Deus que é imutável, né, se arrependerá, né, usará de misericórdia e ainda deixará uma bênção, né? Então vê a grandeza desse Deus, né, que se arrepende do mal, que age com misericórdia e ainda deixa uma bênção, né? Prosseguindo: tocai a trombeta. O chamamento continua. O profeta proclama que todos precisam acertar as contas com Deus. É imprescindível destruir a rebeldia pela raiz. O arrependimento coletivo e individual por parte de Judá é essencial para esta operação, né? O zelo e a compaixão do Senhor.
As exigências divinas foram expostas. Agora resta o povo aceitá-las e cumprir, né? Basta o povo agora aceitar as exigências divinas, né? Que é arrependimento, conversão, aquebrantamento, fé, né? Se eles cumprirem os requisitos anunciados pelo profeta, então o Senhor se mostrará zeloso e compassivo para com a terra e o povo. O arrependimento sempre precede em bênçãos incomparáveis, né? Deus, ele derrama bênçãos incomparáveis na vida daqueles que se arrependem e voltam a Ele, né? Regozijo. Neste quarto versículo, a terra, os animais do campo, os filhos de Sião são ademoestados a não temerem, mas regozijarem. O motivo da alegria, da sua alegria, é porque o Senhor faz coisas grandes, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Restituição. A mensagem de renovação prossegue através do profeta. O Pai diz que irá repor o que os gafanhotos tinham consumido. Ele tinha enviado este grande exército de gafanhotos contra o seu povo, e a restituição é tanto material como espiritual, né? Então, Deus, ele é poderoso, né, para, né, através de uma pessoa arrependida, Deus, ele derramar a sua graça, a sua misericórdia, abençoar e também restituir, né? Restituir tudo aquilo que a pessoa até mesmo perdeu, né? O derramamento do Espírito Santo, né? É um do texto, né? Mais conhecido por nós evangélicos pentecostais, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, né? Inclusive foi a mensagem de Pentecoste, mensagem ali de Pedro, em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esta é uma mensagem predileta entre nós pentecostais, realmente é um estandarte da doutrina do Espírito Santo. Os efeitos dessa efusão, como se diz, são profecias, sonhos, revelações, profecias, sonhos, revelações, que são mensagens e revelações para nossa edificação e fortalecimento, né? Lembrando que os dons do Espírito Santo, a profecia, ela tem, na verdade, 3 propósitos, né? Exortação, edificação e consolação, né? O que passar disso não vem de Deus, né? Ela tem esses 3 propósitos: para exortar, para edificar e para consolar, né? São elos de esperança entre Deus e as suas criaturas, vínculos de fé que assegura a nossa posição, a família cristã universal. Junto com esta promessa maravilhosa, a palavra profética faz alusão ao grande e terrível dia do Senhor. Entretanto, o capítulo termina enfatizando a graça divina, né? Qual é essa graça divina? Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Joel capítulo 3 fala sobre o vale da decisão, juízo contra as nações inimigas, né? Os irmãos podem até mesmo observar o livro de Joel, né? Que chega a ser um livro escatológico também, né? Joel, ele profetizou lá para o ano de 850, mais ou menos, antes de Cristo, né? E vemos que foi se cumprir sobre o batismo do Espírito Santo, né? O Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, por um período de quase 1000 anos depois, né? Lembrando que esta promessa ainda continua viva, né? Para todo crente, todo cristão salvo, né? Existe a promessa do batismo com o Espírito Santo, né? E os dons do Espírito Santo também. Para os nossos dias, para os dias de hoje, para aqueles que crêem,
para aqueles que buscaram, né? Inclusive Pedro, ele chega a dizer: essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe e para tantos quanto o Senhor chamar, né? Então nós vemos que o livro ele fala desde juízos das nações, destruição da nação de Israel pelas nações inimigas, como entra sobre a vinda do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né, que Jesus enviou, e também fala sobre até mesmo evento escatológico e futuro, né, como fala sobre a grande tribulação, né, o vale da decisão, o juízo contra as nações inimigas, né. Joel trata aqui, continuando o texto aqui, Joel trata aqui do fim das nações adversárias de Judá. O Senhor ajudará esses povos, ajuntará estes povos no vale de Josafá, que significa Jeová julga, e representa simbolicamente os juízos de Deus durante a grande tribulação, culminando com a batalha final na planície de Armagedon, e fará cair sobre eles a sua vingança. Tiro, Sidom, Filistia, que representa todas as nações inimigas, tinham se profanado com a troca de meninos e meninas escravos por prostitutas e bebidas fortes, além de outras práticas vis. Mas a razão primordial da fúria dos céus despejada sobre eles foi a sua maneira repugnante de proceder contra o povo de Deus. Eles haviam roubado o ouro, a prata, os tesouros do Senhor e os colocado em tempos pagãos. Repartiram sobre si a terra do Senhor, venderam os filhos de Israel e espalharam o povo pelo mundo afora. Agora é chegado a hora do juízo, né? A hora de eles se tratarem com Deus, né? Sentença executada. As nações foram julgadas e achadas culpadas, portanto resta a execução da sentença decretada. O resultado será sangrento, horripilante final. Será com extraordinário furor e violência. O restabelecimento de Judá. Enquanto o Senhor brava e faz tremer os céus e a terra, levando a efeito o julgamento dos seus inimigos, também providencia proteção para os seus. E saberão que Deus realmente é o verdadeiro Pai amável e consciente que habita entre eles. E finalmente haverá paz e tranquilidade, bênçãos em abundância e restauração completa, né, do povo de Judá, né? Agora nós vamos para o livro de Amós, né? Sobre Amós. Amós, o profeta Amós. Quem foi o profeta Amós? Introdução. Nessa profecia parece ter sido proferida por ocasião de uma visita a Betel. Amós 7, 10, versículo 10 e 14. Uns 30 anos antes da queda de Israel. Amós foi profeta de Jeová, o reino do sul, tendo uma mensagem para Israel, o reino do norte. Nos reinados de Osias, rei de Judá, por volta de 767, 740 a.C., e de Jeroboão II, rei de Israel, que reinou durante 702 a 782, 753. Né? Amós 1:1. O terremoto referido no primeiro versículo do livro, segundo o historiador judeu, né, Flávio Josefo, coincidiu com a imposição da lepra de Osias, o que é confirmado pelo que diz Zacarias, né? Zacarias 14:5. Foi no princípio do corregência de Jotão, cerca de 740 a.C. E segundo esse cálculo, a profecia de Amós ocorreu cerca de 742 a.C., né? Às vezes, amados irmãos, é meio chato a gente falar sobre essas datas, né? Lembrando que é um período antes de Cristo, né?
Mas isso daqui é importante para nós entendermos a história, o período da história, né, que período foi os eventos, né, para até mesmo nós termos uma visão mais clara do livro, né, porque lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, né, então por isso que é importante nós até mesmo entendermos essas questões. A Bíblia não está em ordem cronológica. O reinado de Jeroboão havia sido de muito sucesso. O reino fora consideravelmente ampliado. Israel estava no auge da prosperidade, mas descambara na idolatria e exaltando o mau cheiro da sua podridão moral. Era uma terra de falsos juramentos, furtos, injustiça, opressão, roubalheira, adultérios e homicídios, né? Aqui nós vemos uma figura do bezerro no altar, né? Fazia uns 200 anos que as 10 tribos se haviam separado do reino de Davi, por volta do ano 931 a.C., e estabelecido o reino independente do norte, tendo como religião o culto ao bezerro, né? Nós vemos uma figura aí dos sacerdotes, e eles cultuando um bezerro, né? Provavelmente um bezerro de ouro, né? Hoje as pessoas cultuam imagens, esculturas, assim por diante. Durante parte deste tempo, o culto a Baal também fora adotado. E muitas das práticas abomináveis da idolatria cananitas ainda predominavam. Entre mentes, Deus enviara Elias, depois Eliseu e mais adiante Jonas, mas sem nenhum efeito sobre o povo. Israel impelido na idolatria e perversidade, descambar agora veloz para a ruína. Foi então que Deus enviou Amós e Oséias, num derradeiro esforço por frear a nação na sua arremetida para a morte nacional, né? Contemporâneos de Amós, né? Amós, quando menino, provavelmente conheceu a Jonas, e pôde tê-lo ouvido contar a visita que fizera a Nínive. É possível também que tivesse conhecido Eliseu, ouvindo narrar sobre sua intimidade com Elias. Jonas e Eliseu estavam se retirando do palco histórico quando Amós chegou. Joel também pode ter sido seu contemporâneo, ou predecessor próximo. A praga de gafanhotos, a que se refere em Amós 4:9, pode ter sido ao do tempo de Joel. Oséias foi seu cooperador, poderia estar em Betel ao tempo que visitava a vista de Amós. Sem dúvida, ele se conheceu bem e pode ter comparado notas muitas vezes sobre as mensagens que Deus lhe havia dado. Oséias, sendo mais moço, continuou a obra depois de Amós. Foi que Amós se afastou. Outro sim, quando Amós encerrava seu trabalho, Isaías e Miqueias começaram o seu, né? Agora entrando no livro, capítulo 1 e 2, condenação de Israel e nações vizinhas, né? Aqui nós podemos ver uma figura, né, do mapa. Aqui nós vemos Israel, mais para baixo Judá, né? Filistia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Síria, Fenícia, Tiro, Gaza. Amós começa com uma condenação geral das regiões inteiras. 8 nações: Síria, Filistia, Filícia, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Chama o juízo a cada uma delas, contra cada uma delas, usando uma fórmula: por 3 transgressões
e por 4, especificando as transgressões particulares de cada um, né? O cativeiro é uma das palavras-chave do livro. Dentro de 50 anos cumpriram-se estes vitalícios, né? As profecias. Os poucos remanescentes que escaparam dos assírios caíram mais tarde perante os babilônicos e os gregos, né? Tecoa, lugar da residência de Amós, ficava a 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, 8 quilômetros de Betel, numa elevação de 890 metros nas terras descampadas do pasto que dominavam o deserto de Judéia, na mesma região onde se pensa que João Batista, 8 séculos mais tarde, cresceu e se tornou homem. Amós dizia ser leigo, visto não ser sacerdote nem profeta de profissão. Amós 7:11, e sim boiadeiro e cultivador de sicômoros, né? Mostrando que não que Amós não sabia ler e escrever, mas só que ele era um homem comum, um homem do campo, né? Diferente como muitos profetas, como Jeremias, que era sacerdote, né? Também Isaías, né? que era príncipe, né? Daniel, que também era um príncipe, né? Agora nós vemos que Amós era uma pessoa comum, né? Porque Deus, ele usa quem ele quer e como ele quer, né? E ele usa também através usa a pessoa com as ferramentas que a pessoa tem, com a capacidade que a pessoa tem, a capacidade de cada um, né? Por isso nós não devemos desprezar quem quer que for, né? Que traga uma mensagem da palavra de Deus, né? Ainda que seja uma criança, né? Porque Deus, ele também pode usar a criança. Inclusive, né? Existe até mesmo uma polêmica, né? Não no meio pentecostal evangélico, né? Mas meio mais tradicional, né? Onde existe até mesmo questões sobre, mas mulher, ela pode pregar, né? Então toda pessoa que chega a perguntar para você, né? Que perguntando se mulher ela pode pregar, né? Essa pergunta é meio que maliciosa, né? E muitas das vezes por algumas interpretações distorcidas da palavra de Deus, né? Onde que fala, a mulher não pode se pregar, a mulher não pode ser pastora, não pode ser, né? Mas só que quando uma pessoa perguntar se uma mulher ela pode pregar, né? Aí você pergunta para essa pessoa, né? Quando uma mulher ou um homem está pregando, quem é que está falando? Quem é que está inspirando? Quem é que está usando? Né? Aí a pessoa também vai ficar sem saída, né? Porque quando uma pessoa está pregando, quem está falando é Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo não tem sexo, né? Então, na verdade, Deus, o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, né? Quando a pessoa está pregando, quem está falando é Deus. Então, Amós era boieiro e cultivador de sicômoros, né? Homem do campo. O sicômoro era uma espécie de figueira brava. O terremoto referido em Amós deveria ter sido muito forte, pois foi aguardado na lembrança durante 200 anos, assemelhando ao dia do Senhor. Capítulo 3. Os palácios suntuosos de Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte, situava-se numa colina de 100 metros de altitude, num vale de beleza extrema, cercado de montes por 3 lados, tão inexpugnável quanto bela.
mas seus palacetes residenciais haviam se construído à custa do sangue dos pobres, né? Injustiças sociais, né? Com uma crueldade de chorar até os pagões egípcios e filisteus. Betel, referido em Amós, onde Amós falara, era o centro religioso do Reino do Norte, ficava a 19 quilômetros do norte de Jerusalém. Um dos lugares onde Jeroboão filho de Rebetel, erigiu um bezerro de ouro, que ainda lá se encontrava. E esse foi o centro corrompido da idolatria. Chegou a nós com um derradeiro aviso para o reino apostata, né? Capítulo 4: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. As senhoras mimadas de Samaria viviam ampuladamente dos ganhos extraordinários aos pobres, né? Amós chama-as de vacas de base, né? Porque a custa de injustiça, a custa dos pobres, né? Essas mulheres viviam esbanjando os seus deleites, né? Suas roupas caras, seus vestidos caros, suas joias, né? Ela esbanjava, né? Uma grande riqueza, mas que na verdade é a custa dos pobres, né? Por isso que são chamadas por Amós de vacas de base. Amós 4:1: animais cevados à espera da matança dentro dos poucos anos foram levados, né? Com anzóis. Os assírios conduziam seus cativeiros literalmente presos pelos berços com anzóis. Os israelitas eram impiedosos em sua crueldade, contudo, intensamente religiosos. Que religiosidade, né? Os esforços repetidos de Deus, referidos em Amós, por salvá-los, foram por eles baldados. Chegaram o tempo de a nação iníqua encontrar-se com o seu Deus, né? Amós capítulo 4, versículo 12, né? Que eu já preguei nessa passagem, acredito que os irmãos que nos ouvem já ouviram essa passagem, ou até mesmo já pregou essa passagem bíblica, né? Amós 4:12, que o Senhor diz: assim te farei, Israel, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, né? Eu pergunto para os irmãos já estão preparados, né? Estão preparados para encontrar com o seu Deus, né? Se estão preparados, diga amém, né? Mas se não estão, vamos preparar, porque é tempo de nos prepararmos. Capítulo 5, o dia do Senhor. Lamento sobre a queda de Israel. A seguir, outro apelo para que volte a Deus. Neste capítulo temos muitas denúncias de pecado, mas âmago da mensagem é buscai ao Senhor e vivei, né? Deus ele diz no capítulo 5, buscai ao Senhor e vivei, né? Então, para vivermos temos que buscar o Senhor, né? E se buscarmos ao Senhor, iremos viver, né? Porque o Senhor, ele é a vida, ele é a água da vida, ele é a fonte da vida, ele é o doador da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, né? Jesus, ele é a vida, né? A misericórdia que vem do alto ainda pode ser aproveitada, mas o tempo para isso está se esgotando. Israel poderá ser salvo se mudar imediatamente, buscando e amando o bem e aborrecendo o mal, né? Deus sabe que as suas transgressões são muito graves, mas por enquanto existia a possibilidade de restauração, né? Deus estava dando tempo para a nação, né?
Deus ele sempre dá tempo, Deus ele é longânimo, né? A Bíblia diz no livro de Pedro que Deus, sobre a vinda do Senhor, que Deus ele não retarda a sua promessa sobre a sua vinda, embora alguns tenham por atardia, né? Mas Deus ele é longânimo, né? Ou seja, Deus está esperando, Deus ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, né? Essa passagem, os irmãos podem ver lá, está em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, né? Então Deus ele é longânimo. Esperança ainda existe, mas de forma mínima. As condições eram tão precárias que no meio do seu apelo Amós manda o prudente a guardar silêncio, porque o tempo é mau. Suas palavras, se ele falasse publicamente, não seriam consideradas, né? Como os demais profetas, com as suas exortações, ele fazia, como os demais profetas, com suas exortações, ele fazia zombado, ridicularizado, e de nada adiantava os seus esforços para acordar o povo do seu sono espiritual. Alguns pensam que ia escapar da ira de Deus, porque se julgava parte dos escolhidos do Senhor. Desejavam que chegasse o dia do Senhor, mas Amós os alerta dizendo: ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejai o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz, né? Amós capítulo 5, versículo 18, né? Porque o dia do Senhor era dia de ira, né? Era dia de juízo, né? Então não era para eles desejarem, né? A exigência de Deus: corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Talvez pensemos que o Senhor não é exigente, mas ao estudarmos a sua pessoa e a sua verdade, notamos que ele requer muito. De fato, ele requer tudo aquele que se propõe segui-lo e servi-lo. O mundo demanda a nossa vida, nos prometendo fama, prosperidade, glórias, mas sabemos que as suas promessas são baseadas em mentiras e que requer um preço alto demais, né? Então, as promessas que o mundo dá, né? Aquilo que o mundo oferece, são uma mentira, né? São um engano, né? Aquele que realmente tem o poder, né, de nos abençoar, de nos recompensar, é Deus. O bom mestre nos procura com amor e nos fala teinamente para seguir os seus passos. Promete vida abundante e eterna, e sabemos que ele cumprirá as suas promessas. Amós denuncia que o Altíssimo estava cansado da atitude rebelde de Israel. O Senhor aborrecia e desprezava as suas festas e assembleias hipócritas. Não lhe agradava seus holocaustos, oferta, e ficava irritado com as suas músicas. Desde quando estiveram no deserto do Sinai, já não foram absolutamente sinceros quanto aos sacrifícios ao Senhor. No obstante, houve-se os sinceros que ofereciam holocausto a Deus com coração reto. Deus, entretanto, exige a justiça plena, a justiça abundante, como um rio, como uma inundação, que levasse e purificasse a terra das abominações que a infestavam. O desejo que ardia no íntimo do Senhor era o dever, uma transformação real da parte do seu povo, com o abandono dos seus pecados infames e a busca da misericórdia do Pai. Capítulo 6, cativeiro, né? Repetidamente Amós contrasta o ócio sensual, o luxo dos palácios, o sentimento de segurança dos dirigentes e dos ricos com os
intoleráveis sofrimentos preste a sobreviver-lhes. Calné, Amate, Gade, na Filistia, eram lugares de imoralidade excessiva e de grande iniquidade. O profeta diz a Israel: vós sois repugnantes como esses povos, né? Os líderes de Jerusalém e Samaria viviam como queria, sem nada temer. Dormiam e espreguiçavam sobre as camas de marfim, comiam do melhor e do mais caro, cantavam e bebia e se ungia com os finos óleos, e não se preocupava com a corrupção que corrompia a imagem do seu reino. Capítulo 7. Visão sobre o julgamento de Israel. Amós, como Zacarias, teve várias visões. Mais adiante veremos que Zacarias teve 8 visões sobre o futuro restabelecimento de Israel. As 5 visões de Amós ressaltam o julgamento de Israel. Nas primeiras 3 visões aparecem seu acusador, questionando e se opondo às suas profecias. Após tratar com esse elemento, Amós recebe mais 2. A soma de todas indica que o dia do Senhor é inevitável e o povo será severamente sentenciado. A primeira visão de Amós foi a dos gafanhotos, ou lacusta, né, simbolizando a destruição da região. Amós intercede pelo pequeno de Jacó. O Senhor se compadece, o julgamento foi adiado. A segunda visão foi a do fogo, outro símbolo de destruição vindoura. Outra vez Amós intercede e outra vez o Senhor se compadece, né? A terceira visão foi um muro, né? Um muro edificado a prumo. O Senhor estava com prumo na mão, né? Amós capítulo 7. A cidade é medida para a destruição. 2 vezes Deus se compadecera, não a mais faria. Não houve intercessão. Castigar e tomar a castigar, perdoar e tomar a perdoar. O caso deles era desesperador. A reação do sacerdote de Betel. Quanto tempo de Amós passou em Betel não se sabe, mas as suas denúncias e avisos repentinos estavam agitando o povo. O sacerdote fez saber a Jeroboão. Contudo, Amós ficou cada vez mais afoito e disse ao sacerdote que ele mesmo seria cativo e a sua mulher se prostituiria. Isso ficaria à mercê dos soldados da Síria, né? Inclusive, esse sacerdote de Betel pediu para Amós não profetizar, né? Expulsou Amós. Aí foi quando Amós diz: você será cativo e a sua mulher se prostituirá, né? Capítulo 8. O cesto de frutos de verão. Outro símbolo de que o reino pecador estava maduro para a ruína. É uma reiteração das causas: a ganância, a desonestidade, a brutalidade para com os pobres. Repetidamente, sob muitas figuras, a Bíblia deixa claro que não há possibilidade de se escapar das consequências inevitáveis do pecado persistente. Porém, a mais triste maldição seria a fome que Deus enviaria, não só fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né? Também uma passagem bastante conhecida por nós evangélicos, né? Amós capítulo 8, versículo 11, o Senhor diz que enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né? Buscarão a palavra de Deus de uma parte a outra, mas não encontrarão, né? Vai ser no dia da grande tribulação que as pessoas haverá de buscar a palavra de Deus e não vão encontrar. Capítulo 9. A glória futura do reinado de Davi. Outro vaticínio do cativeiro. Dentro de 30 anos aconteceu, e o reino após deixou de existir. O trono restaurado de Davi. A visão profética sempre repetida de
luminosos dias além das trevas, Amós viveu perto de Belém, cidadezinha de Davi. Sentia-se muito de haverem as 10 tribos renunciado ao trono davídico, que Deus ordenara para o seu povo, ao cujo aprisco por 200 anos havia recusado obstinadamente a voltar. Sua última palavra: em dias próximos o reino de Davi, por eles desprezado, reabilitar-se-á e dominará não somente uma nação, mas o mundo de nações em glória eterna. Na verdade, essa profecia se cumprirá quando Jesus se tornar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde ele reinará sobre o mundo, não somente sobre a casa de Davi, mas o mundo das nações pertencerá ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Profeta Obadias. Introdução. Obadias é um livro de apenas 21 versículos, portanto o menor do livro do Velho Testamento. Entretanto, isso não diminui a importância da sua contundente mensagem contra Edom por suas transgressões, prenunciando a sua queda inevitável e fatal. Sobre o autor pouco se sabe. O nome Obadias significa servo de Jeová, o servo do Senhor. Então, dos profetas menores, irmãos, ele é o livro com apenas um capítulo e 21 versículos, Mas isso não diminui o profeta nem a sua importância do profeta, Assim como os outros profetas, ele teve a mesma inspiração de Deus sobre a vida dele, o mesmo Espírito, O mesmo acontece na igreja, Todo o trabalho que você faz para o Senhor não é vão no Senhor, ainda que seja de estar à porta da casa de Deus, ainda que seja porteiro, O livro do Salmo diz, que é melhor estar à porta da casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outra parte do mundo, Então é um privilégio, ainda que a pessoa exerça algo na casa de Deus, onde ninguém está vendo, mas Deus ele está vendo, ainda que seja uma faxina no banheiro, cada um é importante no reino de Deus, cada trabalho, serviço que presta à casa de Deus. Edom era a cordilheira dos montes rochosos ao leste do vale Arabá, que se estendia a 160 quilômetros do norte e do sul, e uns 32 de leste a oeste, a terra de Esaú, que significa ruivo, o Edom, vermelho, Era uma série de fragmas e penhascos ao sudeste de Judá, estendendo-se ao Mar Morto do Golfo da Acácia, Aqui nós vemos Edom, que fica mais para baixo, abaixo ali do Mar Morto, aqui é o Mar Morto, O versículo 3 refere-se à região de Petra, cidade principal estratégica dos Edomitas. Entre penhascos de cor vermelhada, eles combatiam seus inimigos protegendo pelas grandes rochas da região. Contudo, a profecia assegura que esta proteção frágil de nada adiantaria, porque é o Senhor que comanda a invasão contra eles. Serão derrotados e nunca mais se recuperarão, nunca mais os seus descendentes se levantarão. Essa era a profecia. Dentro de 4 anos após Jerusalém ter sido queimada, Edom foi invadido e assolado pelos mesmos Babilônios que eles haviam ajudado contra Jerusalém. Os nabateanos apoderaram-se de Edom. Aos poucos, os edomitas foram retirando-se para uma região da parte sul da Judéia, onde por 4 séculos continuaram a existir como inimigos ativos dos judeus. Em 126 a.C., foram submetidos por João Hircano, um dos governadores macabeus.
e obrigados à circuncisão, sendo absorvidos pelo Estado judaico, quando a Palestina foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. Os Herodes, que era uma família idumeia, foram postos à testa de Judá. Foram eles os últimos edomitas. Com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., desapareceram da história. Com a reação de Judá, a profecia assegura que um restante seria salvo e que o reino do Deus de Judá ainda prevaleceria, né? Fundo histórico: as dificuldades entre Edom, né? Nós vemos aí Gênesis 25, 27 ao 30, e Israel já existia há muito tempo, né? Desde o ventre materno. Então já havia conflito, né? Desde o ventre já havia conflito entre duas crianças, né? Rebeca, esposa de Isaac, sentiu o seu ventre, né, mexer muito, né? Já desde criança. Também depois do nascimento, Jacó nasceu assegurado o calcanhar do seu irmão Esaú, que é Edom. Mais tarde, Jacó acabou roubando a benção que era para Esaú e teve que fugir, né? Nós vemos conflito, né? Também depois, nos dias de Moisés, quando ele pediu permissão para passar pelo território de Edom, ele foi negado, né? Não foi permitido. Em 930 a.C., o reino de Israel dividiu-se em dois, reino do norte e reino do sul, né? As rixas então continuaram contra o reino do sul. A profecia de Obadias ocorre cerca de 85 anos depois desta divisão. A sua provável data é aproximadamente entre 840 e 845. Né? O tema do livro é a vingança do Senhor contra Edom. Edom foi um espinho para os judeus. Ele tinha perturbado muito o Reino Unido de Israel e agora continuava a fazer o mesmo com o reino de Judá. Deus, por intermédio do seu profeta, fala que chegou a hora final dos edomitas. Eles eram culpados de insultar e injuriar demasiadamente o povo escolhido. Portanto, sofreria pena capital, isto é, o extermínio da face da terra. A paciência de Deus havia se esgotado e, por consequente, não havia mais esperança para eles. A nação que tanto oprimiu os descendentes de Jacó desapareceria sob a ira de Deus, a ira do Senhor. Deus assim exerceria a sua vingança. A palavra profética a respeito de Edom diz o seguinte, né? Ele será invadido pelas nações, ele será desprezado, ele será derrubado da sua morada, né? Tem uns versículos aqui, né? Ele será derrubado do seu ninho, ele será assolado totalmente, né? Os irmãos podem até ler o livro de Obadias, né? Apenas 20 e poucos versículos, né? Para os irmãos entender o juízo de Deus sobre Edom devido à gravidade do pecado de Edom, né? Porque Edom ele se levantou contra os seus próprios irmãos, que é os filhos de Jacó, né? Eles foi um dos invasores quando Judá foi destruída, foi invadida pelos babilônicos, né? Eles riram da desgraça dos seus irmãos, né? Então isso daqui é muito sério. Eles tiveram prazer, eles tiveram proveito, né? Se aproveitaram, né, da destruição do povo do Senhor, né? Então, por isso que o Senhor ele decreta o juízo sobre Edom. A salvação de Israel. O profeta abre aqui um pequeno parênteses para incluir o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. Ainda que Edom continue a ser a principal vítima das suas profecias, o termo Israel nos profetas menores tem dois significados: Israel, o reino do norte, ou Israel como povo escolhido, né? A sua totalidade, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, enfim, de todas as épocas. Às vezes a palavra filho de Israel
expressivamente usado nos versículos, isso é, os descendentes de Israel, né? Jacó. Em outros textos, a única pista que se indica de reino se trata o contexto em que se encontra o termo, mas quando o profeta salienta salvação, libertação, está se referindo ao povo judeu em geral. Portanto, no versículo 15 e 16, não somente Edom, mas todas as nações que participaram de bebedice e orgias vil no Santo Monte, ao comemorar as suas conquistas sobre o povo de Deus, beberão também do cálice da ira de Deus, e serão como se nunca estivesse sido, né? Obadias aborda sobre 3 dias, né? Então, o que devemos entender também deste livro, irmãos, é o seguinte, que a nação de Israel são os descendentes de Jacó, são os filhos de Abraão, que repousa a promessa de Deus, né? Onde o Senhor disse para Abraão: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então significa dizer que todos aqueles que são contra Israel, né, estão debaixo da maldição, e todos aqueles que são a favor de Israel, né, recebem a bênção do Senhor, né? Isso vale para os nossos dias de hoje, né? E nós devemos observar no quadro, né, no quadro do mundo, quais são as nações, né? Quais são os povos que são contra a favor de Israel. Como nós temos este próximo domingo, até mesmo eleição, quais são os governos, né, que mais se encaixa no perfil, né, daquilo que professamos, daquilo que cremos, né, da nossa ética de vida, né? Então, e tudo isso devemos estarmos atentos, né? Então, Obadias aborda sobre 3 dias, né? O primeiro dia, no versículo 8, Edom será arrasado, né? Segundo dia, Obadias 11, 17, é o dia da angústia, o dia da calamidade, tempo este em que Judá sofreu sob as mãos dos edomitas, ocasião em que os descendentes de Esaú tentaram exterminar os filhos de Judá. Terceiro dia, Obadias 15, 16, este é o dia do Senhor, dia em que nas profecias está sempre relacionado com o juízo, destruição e ira de Deus. O dia do Senhor é uma expressão que ocorre com frequência nos profetas menores, né? É o período de tempo que começa logo após o arrebatamento da igreja e continua até o estabelecimento de novos céus e nova terra. A salvação de Israel virá durante o dia do Senhor. Portanto, sempre que um dos profetas menores menciona a salvação ou a libertação dos judeus, está referindo-se a este tempo, né, a este período. A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, a casa de Esaú será restolho, né? Ou em outras traduções, será palha, né? Se a casa de Jacó será fogo, de José será chama, e se Esaú será palha, né? O que vai acontecer nisso, né? Não vai sobrar nada, né? Não vai sobrar nada de Esaú, né? Porque Esaú é palha, mas o fogo vai permanecer, né? Jacó e José, né? Que são referência à nação inteira, né? Aqueles incendiarão a estes e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Obadias, capítulo 18. Inferimos deste texto que a queda de Edom será inevitável e fatal, e que os descendentes de Jacó, ou seja, os israelitas, serão vitoriosos contra os seus inimigos. Como chamas alimentadas por um fogo, por uma fonte sobrenatural, consumirão os descendentes de Jacó, e os resultados serão restolho, cinza, resto e um grande incêndio.
versículo 17 a 21, o verbo possuir encontra-se 6 vezes, demonstrando que Israel possuirá a terra que o Senhor prometera aos seus pais. Embora houve, após o retorno do cativeiro babilônico, algumas conquistas, sabemos que a possessão plena somente se dará durante o milênio. Os salvadores referidos no último versículo do livro são tipos ou precursores do real Salvador, Messias. Esses salvadores fizeram a sua parte em conquistar porções da terra judaica. Alguns comentadores pensam que são Zorobabel e os Macabeus, heróis do período interbíblico, mas o trabalho completo será efetuado pelo Senhor. Portanto, o livro termina dizendo: e o reino será do Senhor. Não temos nenhuma sombra de dúvida sobre isso, que o reino será do Senhor. A glória será do Senhor, a terra será do Senhor, o universo, o mundo inteiro será do Senhor. Ele será o Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. Então, assim nós concluímos a nossa segunda aula de hoje, terminando aí com o livro de Obadias, concluindo aqui com o livro de Obadias, que Deus abençoe a todos, os irmãos venham a ser edificados por essas lições dos profetas menores. Vamos recitar nossa divisa, dizendo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.